A Igreja da Irmandade de São Benedito, localizada na rua Conselheiro Sinimbu, no coração do Centro Histórico de Paranaguá, é um dos mais importantes símbolos da fé, da resistência e da cultura afro-brasileira no litoral paranaense. Origem e construção. A igreja foi erguida a partir de 1784, no mesmo terreno onde antes existia a antiga igreja de Nossa Senhora das Mercês, do final do século XVII. Ela foi construída em alvenaria de pedra, com recursos e mão de obra da própria Irmandade de São Benedito, formada majoritariamente por escravos negros e libertos. Muitos historiadores e a tradição local consideram-na como a primeira igreja construída no sul do Brasil por escravos devotos de São Benedito, embora a data exata das origens da Irmandade seja debatida. Algumas fontes apontam raízes entre 1600 e 1650, enquanto a construção atual é confirmada em 1784. A Irmandade surgiu por volta de 1710 ou antes, como um espaço de devoção e solidariedade para a comunidade negra, que na época colonial não tinha livre acesso às igrejas da elite branca. Era um lugar não apenas de culto, mas também de apoio mútuo, batizados, casamentos e encomendações de corpos. Arquitetura e características. De estilo colonial brasileiro setecentista, a igreja é simples, singela e autêntica, considerada uma das melhores e mais preservadas edificações desse período no Paraná. Suas principais características incluem fachada com frontão curvilíneo e uma torre única. A torre à esquerda foi adicionada em 1841. Interior simples e acolhedor, com altar-mor dedicado à imagem de São Benedito. Acervo sacro valioso, incluindo imagens, crucifixos e missais antigos, muitos deles também tombados. O templo transmite uma sensação de humildade e força ao mesmo tempo, refletindo a própria vida do santo, pobre, devoto e resiliente. Tombamento e patrimônio. A igreja foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná em 1967. Algumas fontes mencionam 1962. Posteriormente, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também reconheceu sua importância. Além da edificação, foram protegidas várias peças do interior, como a imagem de São Benedito em barro do século XVII, com cerca de 78 centímetros de altura. Ela integra o conjunto histórico do centro de Paranaguá, dialogando harmoniosamente com os casarões da Rua da Praia, a Praça 29 de Julho e o rio Itiberê. Devoção e festas atuais. A devoção a São Benedito continua muito viva em Paranaguá. A igreja é mantida exclusivamente pela Irmandade, sem depender de grandes verbas públicas e segue de portas abertas para os fiéis. Todos os anos, entre o final de dezembro e início de janeiro, acontece a tradicional Festa de São Benedito. Em 2025, foi realizada a 241ª edição. O evento inclui novenas, de 23 a 31 de dezembro, missas, leilões, quermesses e manifestações culturais como congadas, que misturam fé católica com herança africana. Essas celebrações atraem devotos de toda a região e ajudam a preservar a memória da comunidade negra na formação da cidade. Significado para Paranaguá. A Igreja de São Benedito não é apenas um templo religioso. Ela representa a história da população negra na cidade portuária, onde escravos e libertos contribuíram intensamente para o desenvolvimento econômico e cultural. No século XVIII, negros e mulatos formavam uma parcela significativa da população de Paranaguá, e a Irmandade foi um espaço de dignidade e resistência cultural em tempos difíceis. Hoje, visitar a igreja é um passeio imperdível para quem explora o centro histórico. Sua simplicidade barroca, a atmosfera serena e a rica narrativa que carrega fazem dela um ponto de encontro entre passado e presente. Um lugar onde a fé do Santo Negro ainda ilumina a alma caiçara de Paranaguá. Quem foi São Benedito? São Benedito,
Também conhecido como São Benedito o Mouro ou o Santo Negro, nasceu por volta de 1524-1526 em San Fratello, perto de Messina, na ilha da Sicília, Itália. Filho de escravos africanos vindos da Etiópia, ele cresceu em meio à pobreza e ao trabalho árduo. Ainda jovem, ingressou na Ordem dos Frades Menores, franciscanos, como irmão leigo. Nunca foi ordenado padre por ser analfabeto e negro, o que refletia os preconceitos da época. Benedito destacou-se pela humildade extrema, caridade, simplicidade e profunda vida de oração. Trabalhou como cozinheiro no convento de Santa Maria de Jesus, em Palermo, onde ganhou fama de santidade por seus milagres, curas e pela forma como tratava os pobres e doentes. Morreu em 1589, aos 63 anos. Foi beatificado em 1743 e canonizado em 1807 pelo Papa Pio VII. No Brasil, ele se tornou um dos santos mais populares, especialmente entre a população negra, escravizada e liberta. Os devotos o chamavam carinhosamente de Glorioso São Benedito, ou o Santo dos Negros. Ele é padroeiro dos cozinheiros, dos pobres e das pessoas de origem africana, simbolizando resistência, fé e dignidade em meio ao sofrimento. Ligação com o cemitério São Benedito. O cemitério municipal São Benedito, localizado na Vila São Vicente e Ponta do Caju, leva o nome do santo como homenagem a essa devoção popular e à memória da comunidade negra e trabalhadora da cidade. Embora não seja o antigo cemitério da Irmandade, os sepultamentos antigos ocorriam perto das igrejas ou em outros locais, o nome reforça o laço entre a fé em São Benedito e a história coletiva de Paranaguá, uma cidade portuária marcada pelo trabalho, pela cultura caiçara e pela herança afro-brasileira. Hoje, visitar a igreja de São Benedito, no centro histórico, perto da Rua da Praia e da Praça 29 de Julho, é mergulhar nessa narrativa de fé, resistência e identidade. É um espaço simples, mas carregado de significado, que conta parte importante da alma parnaguara. Existe uma lenda popular associada à devoção de São Benedito, que circula entre os devotos da Igreja de São Benedito, em Paranaguá. Ela não é exatamente uma história de fantasmas ou assombração dentro da igreja, mas sim um relato de milagre e resistência, que reforça a proteção divina do santo sobre os negros escravizados e libertos. A lenda é contada com variações, mas o núcleo permanece o mesmo e é preservado pela Irmandade. A lenda de Benedito Caravelas, ou Benedito Meia Légua. Benedito Caravelas, também conhecido como São Benedito Meia Légua, por causa de suas longas andanças a pé, foi um líder negro insurgente do século XIX, nascido no Nordeste brasileiro. Ele carregava sempre consigo uma pequena imagem de São Benedito, que os escravos viam como um amuleto de proteção. Benedito organizava grupos pequenos de escravos para invadir senzalas, libertar cativos e formar células de resistência contra o sistema escravocrata. Para confundir os capitões do mato, vários líderes se vestiam e agiam como ele, fazendo parecer que o mesmo homem aparecia em lugares distantes. Isso alimentava a crença de que ele era imortal ou protegido magicamente. Em uma de suas ações, ele foi capturado de forma dramática em São Mateus, Espírito Santo. Amarrado pelo pescoço e puxado por um capitão do mato montado a cavalo, foi brutalmente espancado, dado como morto e levado ao cemitério dos escravos, ligado a uma igreja dedicada a São Benedito. Seu corpo foi deixado lá durante a noite. No dia seguinte, quando foram verificar o cadáver para o sepultamento, o corpo havia desaparecido. No chão, restavam apenas pegadas de sangue que se afastavam do local, como se alguém ferido tivesse caminhado para longe. Surgiu então a forte lenda de que São Benedito havia protegido seu devoto, realizando um milagre e permitindo que ele escapasse para continuar a luta pela liberdade. Benedito Caravelas teria vivido por mais de 40 anos resistindo ao cativeiro,
até morrer na velhice, escondido em um tronco oco de árvore. Quando o esconderijo foi incendiado, encontraram entre as cinzas sua pequena imagem do santo, intacta. Conexão com a Igreja de São Benedito em Paranaguá. Embora o episódio principal da lenda tenha ocorrido em outra região, Espírito Santo, a história é contada e celebrada na Igreja de São Benedito de Paranaguá, porque o templo é um dos maiores símbolos da devoção ao Santo Negro no sul do Brasil. A igreja foi erguida por escravos e libertos exatamente para dar dignidade religiosa à comunidade negra. Missas, batizados, casamentos e encomendações de corpos que não podiam ocorrer nas igrejas da elite branca. A lenda reforça o papel de São Benedito como protetor dos oprimidos, da resistência e da fé em meio ao sofrimento. Ela se mistura com as congadas e autos populares realizados durante a festa anual da igreja, final de dezembro e início de janeiro, onde a cultura afro-brasileira e a devoção católica se encontram. Outros elementos misteriosos próximos. Perto da igreja, na rua João Estevão, existe também uma lenda urbana sobre túneis subterrâneos que supostamente ligariam o antigo prédio jesuíta, hoje Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, ao bairro Emboguaçu. Acredita-se que esses túneis teriam sido usados para a fuga dos jesuítas após sua expulsão em 1759, ou até mesmo por escravos em busca de liberdade. Embora não seja uma lenda exclusiva da igreja, ela faz parte do imaginário de mistério que envolve todo o centro histórico de Paranaguá. Além disso, existe um curta-metragem local intitulado A Lenda da Igreja de São Benedito, produzido por estudantes ou grupos culturais de Paranaguá, que dramatiza aspectos misteriosos envolvendo o padre e o templo, inspirado nessas tradições orais. A Igreja de São Benedito continua sendo um espaço vivo de memória. Sua história real de construção por mãos negras já é por si só uma narrativa poderosa de resistência. As lendas, como a de Benedito Caravelas, adicionam camadas de fé, milagre e esperança que enriquecem a devoção até hoje.